Rádio Vivos. Mas irmãos, hoje vamos abordar um tema. O tema é lascívia. Mas antes, vamos orar para que o Espírito Santo de Deus nos fale ao coração, nos ensine para que nós possamos juntos, eu e você, aprendermos de Deus, para que cada dia possamos crescer e um dia chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Eterno Pai, eu te louvo, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo amor que tu tens para conosco, Pai. Te louvo ainda pelo Espírito Santo que tu coloca à nossa disposição, que tu nos dá para que nós possamos ter a revelação da tua palavra, para que nós possamos ter o discernimento e fazermos e agirmos segundo a tua vontade, meu Deus. Quero clamar que tu venhas nesse momento, amado, dar-nos a instrução, abrir os nossos olhos, fazer-nos enxergar, Senhor, a necessidade de cada dia mais policiarmos a nossa vida e sermos santos diante de ti. Homens para os quais o maligno não possa apontar o dedo e acusar-nos de atos pecaminosos, meu Senhor. Lava-nos no teu sangue e dá-nos a tua orientação. É o que nós clamamos na autoridade de Cristo Jesus. Amém. O assunto hoje é lascívia. A palavra de Deus diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, os frutos da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E diz ainda que as pessoas que vivem na prática destes pecados, com certeza não herdarão o reino de Deus. Amado, a lascívia, nós vemos que é considerada por Deus como um dos frutos da carne. Ou seja, é algo, se praticado no nosso dia a dia, quebra a nossa comunhão com Deus. E ainda, aqueles que vivem na lascívia, com certeza são dignos do castigo eterno. Mas esse pecado, irmãos, por incrível que pareça, ele passa um tanto quanto desapercebido em meio à igreja. Dificilmente você ouve na igreja alguém abordando o tema lascívia, falando a respeito desse tema. Mas o que é lascívia? Então ela significa sensualidade, lúbrica, desregrado, ou seja, uma pessoa devassa, libertina, libidinagem, luxúria, são todos sinônimos de lasciva. Olha como é grave. É uma palavra até simpática, lasciva, mas quando nós vemos o que significa, é terrível. E terrível ainda, talvez maior, é sabermos que muitos estão vivendo na lascívia e muitas vezes de forma involuntária, não se deu conta. Não se deu conta, porque muitos, amados, estão no pecado, estão, claro, vivenciando o pecado e são responsáveis por seus atos, mas por falta, muitas vezes, de uma instrução. Muitas vezes não abriram o coração para que o Espírito Santo de Deus manifeste a vontade dele. E nós temos visto, irmãos, que nos dias atuais o pecado da lascívia tem entrado na vida dos crentes de uma forma muito natural, infelizmente. Sabe por quê? É a velha natureza pecaminosa que insiste em ressuscitar, que insiste em voltar à vida. E Paulo, escrevendo ao povo de Roma, disse em Romanos 8,5, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza. Eis o grande problema. Porque muitos não abandonaram os desejos pelas coisas da carne, porque muitos ainda estão divididos entre os prazeres da carne e servir ao Senhor Deus. É aquilo que chamam de crentes carnais. Eu quero dizer para você que crente carnal é papo furado, isso não existe. Crente carnal, o resultado dele é condenação eterna, porque a carne faz separação entre Deus e os homens. Amados, quero dizer ainda que muitos estão com espaços abertos, não são vigilantes, porque não estão atentos, e o diabo, na sua grande astúcia, desperta nos corações, os corações já estão ali totalmente desejosos das coisas erradas, e o diabo vem e cada dia insufla mais, toca mais, e as pessoas acabam por fim a mergulhar nas práticas lascivas. E nasce, amado, no íntimo, a vontade de agir semelhante ao mundo.
Não pense que o homem que está na igreja, a pessoa que está na igreja, aquela vontade de curtir o mundo, de ser semelhante ao mundo, enfim. Não, isso são coisas originárias do coração e, claro, insuflados pelo maligno. Então nós precisamos, amado, vigiar. É isso que o Senhor nos diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas como é que a lascívia está presente na igreja? Como é? Olha, é comum, infelizmente. É comum nós vermos nas igrejas a manifestação desse pecado e muitas vezes sem reservas, abertamente. Ela geralmente apresenta-se, irmãos, nas pessoas levadas por sentimentos diversos, que se deixam moldar pelos costumes que são comuns aos ímpios. Por exemplo, as mulheres que querem usar roupas inadequadas aos servos de Deus. Os homens que querem portar-se em vestimentas e outras ações de forma inadequada aos servos do Senhor. É a moda que chega, que marca lugar, que finca alicerces na vida das mulheres, obrigando-as a usarem as roupas que estão sendo ditadas no momento. Muitas vezes são saias curtíssimas, calças justíssimas, são vestidos curtos, decotes que expõem seios, que expõem totalmente as costas. É a sensualidade que se manifesta no vestir. Isso nada mais é, irmãos, do que lascívia. Lascívia. Porque nós não estamos aqui para despertarmos no próximo desejos sexuais. Não, engano. Isso quem faz são aqueles que vivem nas trevas. Este é o prazer daqueles que vivem nas trevas. Despertar no próximo os prazeres sexuais. É a chamada sensualidade que chega como um perfume forte que exala assim, que alcança todos. Não, a mulher serva de Deus precisa ser recatada no vestir. Precisa mostrar no vestir que é uma pessoa que ama ao Senhor, que quer viver segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que a moda só tem um objetivo. E qual é o objetivo da moda? A sensualidade. Você pode ver isso nos desfiles. Você pode ouvir as pessoas que são estilistas falarem o que chama a atenção. É sensualidade, a mulher precisa ser sensual. Este é o grande objetivo da moda, é fazer a mulher ser sensual. E a mulher de Deus não pode de forma alguma embarcar nessa canoa furada, de forma alguma. Irmãos, nós como homens, mulheres, cheios do Espírito de Deus, temos que despertar no próximo, são sentimentos bons, sentimentos valorosos, jamais despertar no próximo a série de sentimentos carnais, perturbando, chamando para nós mesmos as atenções, fazendo nascer nos corações do próximo coisas da velha natureza. Não, de forma alguma. Você, mulher de Deus, precisa ser segundo o coração de Deus, precisa fazer com que as pessoas vejam em você Cristo Jesus. Jamais uma mulher, entre aspas, como diz aí no popular, com aquelas expressões, não, de forma alguma, isso não é para você. Gálatas 6:14 diz: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Eis a grande sabedoria do Senhor para nossas vidas. Então, amados, não só na igreja, mas em todos os aspectos é preciso que nós estejamos exalando o perfume agradável de Cristo Jesus. Que nós estejamos sendo semelhantes, que vejam em nós a presença de Cristo Jesus. Outro aspecto, irmãos, a lascívia no trabalho. Irmãos, se o temor a Deus não é suficiente para coibir o uso de vestimentas inadequadas na igreja, imagine no trabalho. Se as pessoas, muitas vezes, as mulheres, os homens, até homem, homem está usando as roupas aí que, meu Senhor, tem misericórdia, que vão para a igreja com aquelas roupas indecentes. Imagine no trabalho. Quantas irmãs que estão ali numa empresa, sentada a uma mesa, você olha assim, você olha para a roupa e fala, meu Deus, que coisa, será que é de Cristo? Sim, é impossível identificar porque são semelhantes, são iguais,
São os decotes, as saias curtas, as roupas extremamente coladas ao corpo, aquela coisa, que tem cheiro de sensualidade, de erotismo. Olha, irmãos, o homem não pode ser lascivo em aspecto algum. É preciso que tenhamos consciência que o Espírito Santo de Deus deve estar no controle da nossa existência. Romanos 12:2, Paulo diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Você só pode deixar de ser lascivo ou lasciva quando você deixa o Espírito de Deus moldar a tua mente. Quando você passa a possuir a mente de Cristo Jesus, que deve ser inerente a toda nova criatura, mas quando você permite que a mente de Cristo Jesus seja uma verdade inegável na tua existência. Quando isso acontece, irmãos, a carne não se manifesta. Não se manifesta porque quem controla o ser é o Espírito Santo de Deus. Nesse caso, irmãos, nós precisamos dar o testemunho e abandonar por completo. Eu falo nós, porque isso se aplica tanto às mulheres quanto aos homens. Tem muitos homens aí despertando sensualidades também, sei lá, vai pra academia, faz aquela musculação, aí sai com aquelas camisetinhas regatas, ou baby look, mostrando ali, como dizem, a barriga tanquinho, ou enfim, aquele peito sarado, aquela coisa toda. Isso é o que, amado? Isso é lascívia. Com certeza é lascívia, porque eu vou dizer uma coisa pra você. Não tem nenhum neguinho indo para academia malhar para homem ver. Já parou para refletir sobre isso? Olha, não tem homem indo para academia. Olha, eu vou ficar malhadão, saradão, para homem ver. Não. Ele vai para academia buscando estar saradão, bonitão, coisa e tal, para chamar, para despertar a atenção das mulheres. E não me diga que, não, estou buscando a saúde, coisa e tal. Não, não está buscando a saúde não, porque esse lance de saradão, bonitão, isso não é sinônimo de saúde. Não é sinônimo de saúde, sim, sinônimo de vaidade. É outro tema que vamos abordar daqui mais uns tempos. Mas, amados, outro aspecto, nós já vimos que a lascívia é uma verdade dentro da igreja. Ela é uma verdade na vida profissional. E outro aspecto, ela é uma verdade dentro de muitos lares. Muitos lares. Mas nós temos visto, irmãos, que este pecado, esse fruto da carne, tem encontrado lugares nos lares. Como? Na intimidade dos casais. São casais, amados, que levados por desejos incomuns aos servos do Senhor, procuram fazer uso de diversas práticas mundanas, que, por sua natureza imunda, afasta o Espírito Santo da vida. Olha só que Paulo diz para a igreja de Éfeso, Efésios 5:3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo